Olá, estamos de volta para o segundo bloco do programa Resenha Livre. E hoje nós estamos tratando do direito de vizinhança. E para falar sobre esse assunto tão polêmico, nós recebemos o Dr. Antônio Guerch Filho, que é professor do curso de Direito da Unifev e também é advogado na comarca de Votuporanga. E antes da gente passar por intervalo, Guerch, a gente estava falando sobre o problema com os animais, né? Isso, sim. E a gente já tinha falado do cachorro, estávamos entrando na questão dos gatos. Porque os gatos, embora eles não façam barulho, eles também geram outros problemas, como, por exemplo, pular na casa do vizinho e fazer xixi, fazer cocô, comer as coisas. Às vezes tem gato que é ladrão, né? A pessoa tira a carne para descongelar, quando volta a carne não está mais lá, porque o gato isso acontece bastante. O gato já se pirulitou com o almoço do vizinho, enfim. Dentro dessa questão da normalidade, o que é que pode ser feito pelo vizinho que se sente incomodado e o que não pode ser feito? Pois é, e nós lidamos com um assunto bastante complicado. Por quê? Porque nós estamos lidando com a natureza de um animal. Ele é um animal predador por natureza, ele sente necessidade do exercício, de delimitar o seu espaço. No caso do gato, ele delimita através da urina, ele quer ganhar o espaço dele, onde ele possa... Dormir no sofá, né, da casa do vizinho. Exato, onde ele possa se sentir à vontade o suficiente. Tá? Nós, de acordo com o direito de vizinhança, nós não temos nenhuma regra que impeça pessoas de ter animal de estimação, ok? Mas também nós não temos nenhuma outra regra que faça com que este vizinho tenha a obrigação, aquele que tem o animal, tenha a obrigação de prender esse animal, de deter esse animal. Então nós vamos ter que fazer o quê? Aprender a conviver com essas terceiras pessoas que surgem, que são os animais, e ainda mais, né? E ainda mais, respeitando-os. Porque se o vizinho, enfim, por onde o gato transitar, acabar envenenando um animal, estará respondendo por crime. Geralmente tem vizinho que faz isso. Pulou no quintal dele o gato, ele mata o gato. Então, torturar o bicho, dar veneno para o bicho, não espantar pode. O bicho com bombas. Isso não pode. Isso não pode. Isso você está criando um segundo problema. Nós fugiríamos aqui da regra do problema de vizinhança. Tá? Mas aí... Agora, a cultura que a gente vive hoje está aumentando cada vez mais. Tá? O número de animais de estimação dentro das residências. Sim, na minha casa forma que o ser humano está encontrando de suprir as lacunas, as suas, enfim, as suas deficiências, os seus parênteses que devem ser preenchidos de afetividade. Hoje o animal ele tem uma atuação muito mais central, né, na vida de uma família. Às vezes a família vive... Inclusive para trazer o equilíbrio dentro daquela família. Vive em torno do animal, né? Exatamente. Tem um monte de animais, assim, todos que são criados como bebês. Então aí nós não temos jeito. Só que os meus nunca viram a luz do sol, não sai de casa de forma alguma. Nós fugimos um pouco aí da regra do direito de vizinhança, certo? Tá certo, o bicho é de propriedade do seu vizinho, mas você não pode chegar, por conta do exercício do seu direito de posse ou propriedade, a chegar a maltratar aquele animal sob pena de responder. Agora, por exemplo, se o animal vai na casa do vizinho e faz xixi no sofá, estraga alguma coisa, o vizinho pode se ressarcir. Sim, sem dúvida pode nenhuma. Né? Procurar o proprietário do animal e falar, olha, senso, né? seu animal sujou meu sofá, eu vou mandar lavar e mando a conta para você. Sem dúvida nenhuma. Isso aí é um direito. Justo. Nós buscamos aqui a regra de equilíbrio da situação. Nós buscamos sempre pela regra de equilíbrio da situação. É o que faz sentido, né? Faz sentido para que as pessoas possam se harmonizar e viver em comunidade, que não é possível extrapolar, né, o direito um do outro. E olha, nós acabamos ainda, se você tocou no assunto dos animais, ainda ficaram alguns animais para trás, como por exemplo, galinhas. Então, não, eu estava aqui na minha lista, eu queria saber agora, por exemplo, criar galinha, tem gente que cria galinha, tem vários problemas com a galinha, porque não é um animal de estimação. E ela, quer dizer, a galinha não, mas o galo, ele começa a cantar lá pelas 4 da manhã, né? Exatamente. Qual que é a regra para criar galinha dentro da cidade, Guerch? Lembrem que eu disse que existe o chamado Estatuto da Cidade, o chamado Plano Diretor, que traz as regras. Votuporanga, por exemplo, por questão do quesito saúde, para estabelecer a normalidade no direito de vizinhança, Votuporanga não se permite mais o criadouro de
galinhas, não se permite mais chiqueiros, criadores de porcos, por questão do quesito saúde, faz parte da urbanização. Inclusive porque vale a pena a gente ressaltar que a criação de galinhas e a criação de porcos acaba sendo um atrativo para as doenças, né? Exatamente. Inclusive Não, o mosquito da leishmaniose, que hoje é um transtorno na vida das pessoas. É o quesito saúde. Mas o que você vai fazer? Eu vou matar o galo? Não. Primeiro, a solução de conflito é através de uma boa conversa, certo? Uma boa conversa não resultando, uma notificação por escrito, para que esse vizinho, ele não se sinta surpreendido pelo seu ato. E o terceiro passo, o judiciário. Eu não posso, por exemplo, sabendo que a existência de chiqueiros e galinheiros na cidade está colocando em risco a minha família, os meus animais, em virtude desse problema que a gente está enfrentando aí com a leishmaniose. Eu não posso fazer uma ouvidoria na prefeitura e a prefeitura teria como tomar as providências devidas? Administrativamente. Porque aí é mais simples, né? Porque as pessoas não vão procurar um advogado por causa disso e aí ficam com a saúde ameaçada. Esperando-se que o poder público tome as providências necessárias e consiga resolver a contenda, porque o que nós temos que entender é o seguinte: o poder público, ou seja, a prefeitura, ela acaba sendo um intermediador, só que ela não tem o poder de determinar com que as pessoas façam a coisa. O máximo de poder que ela consegue é uma atribuição de multa, que ela tem até um determinado limite para fazer. Agora, o judiciário, colocando o Estado como interventor e que tem condições de resgatar a paz social, tá? O Estado ele tem condições de fazer uma intervenção. A prefeitura foi lá, a pessoa se recusou a acabar com o chiqueiro. Por isso que eu me referencio mais ao próprio judiciário como Estado interventor, porque ele é a figura correta. Eu não estou dizendo que a prefeitura, em muitos casos, sim, desde que as pessoas consigam sentar e se compor, mas se isso fosse para acontecer, nós não precisaríamos da prefeitura. Naquela primeira conversa que eu te falei, dentro de uma característica de bom senso, aquele que tem o chiqueiro, aquele que tem o galinheiro, ele já teria entendido que seria uma condição de saúde da própria família dele, inclusive. E das outras também, mas porque tem gente que não entende. Mas em grau de risco, a família dele é a mais afetada, porque ele está em convivência mais direta, próximo, é a mais né? próxima. Né? E lógico que toda a comunidade que está em volta na proporção da vizinhança. Isso é muito sério, as pessoas têm que entender que a prefeitura não tem como cuidar de tudo, cada um tem que cuidar da sua casa. Agora nós estamos voltando com o problema da dengue, que é a próxima questão que eu queria colocar. Por conta da chuva que vai chegar agora. Nós vamos ter de novo aquele problema, não tem como, não existe como o poder público, a municipalidade, cuidar do quintal de cada pessoa tem que ser responsável pela sua casa. Exatamente. E aí já vem a outra pergunta, inclusive também eu já passei por uma situação parecida, que próximo à minha casa existia uma casa que estava parada, não estava desalugada, né? E ali foram jogando coisas e virou aquele acúmulo de entulhos. E eu fui na prefeitura tal e fiz a minha reclamação, porque não tinha ninguém morando ali. O que é que você pode fazer se você verificar que a casa do seu vizinho é uma sujeira? Que está mal cuidado, que o mato está alto ou qualquer coisa desse tipo. Observado o Estatuto da Cidade dentro daquilo que se determina, a prefeitura tem condições de determinar que o terreno seja roçado. De qualquer maneira, mesmo estando fechado e, em tese, abandonado, temos como encontrar quem seja o proprietário. Esse proprietário ele está cadastrado perante a prefeitura e esse proprietário ele está cadastrado perante o registro de imóveis da cidade. Então nós temos como localizar e notificar esse proprietário. Para limpar aquilo ali. E se o proprietário mora lá e é porco? Em termos de lotes, então, é outra complicação. Em termos de lotes baldios, tá? A prefeitura tem condições de promover a limpeza e mandar a conta para o proprietário. Isso evita escorpião, a própria proliferação da dengue através dos entulhos que vão sendo jogados lá. Essa é uma das formas de combate. Então, não é exercício arbitrário da prefeitura adentrar a propriedade do outro, promover a limpeza, já que o cuidado com o bem é dever de todo proprietário, independente de ser construção,
independente de ser terrenos sem edificações, tá? Agora, quando um terreno é edificado e a pessoa mora dentro, não resta outra alternativa senão notificá-lo e socorrer-se ao próprio judiciário. E aí vai ter que ter perícia para ver se a casa da pessoa é suja mesmo. Exatamente. Porque tem gente que não tem o menor cuidado com a sua propriedade, fica juntando lata, pneu, lixo, e aí você está ali do lado e está sujeito a contrair lixo de 15, 20 doenças. Dias no corredor que não coloca para a rua, para que o serviço público possa recolher. É muito difícil. É muito isso difícil. Mesmo. É muito difícil isso. O Guerche, e com relação ao barulho, por exemplo, eventual de festinhas, resolvi fazer uma festinha. Como que é a regra? A regra é a tolerância. Tolerância. Da mesma forma que, eventualmente, você vai poder promover a tolerância do barulho da casa do vizinho, o vizinho deve, por questão de bom senso, promover a tolerância do barulho do seu imóvel. O que diferencia, pegando o gancho da festa que você está dizendo, o que diferencia bares, locais de shows, certo? Que aí tem que seguir uma regra, porque aí é todo dia. Exato. No direito, nós temos indústrias com barulhos de serras produzindo, cortando, fazendo. Nós temos Por isso que tem os bairros, né? Exato, é isso que eu vou te dizer agora. Temos a chamada teoria da pré-ocupação. O que é a teoria da pré-ocupação? Aquele que chegou primeiro fica, tá? Quando o município ultrapassa um determinado número de habitantes, que cria-se o plano diretor, cria-se então a setorização. Votuporanga já vive esse momento, que são os distritos industriais. Agora eu te pergunto, até a década de 70, começo de 80, as indústrias eram dentro da cidade. Você tinha que conviver com todos os barulhos. Hoje, se por questão de comodidade, para não ter que pegar transporte público, você mora ao lado da indústria, quem tem que suportar? Você que escolheu morar lá ou a indústria que já se encontrava lá? E aí nós temos que trabalhar nesse sentido. Então, setores de bares, lanchonetes... É uma boate no centro da cidade. Uma boate no centro, desde que nós tivemos um conflito muito grande. É verdade. Foi, né... Os proprietários gastaram dinheiro para acústica e nunca conseguia chegar ao entendimento com um único proprietário, que ainda se sentia desconfortável com todo o barulho que era realizado. Nós tivemos esse problema. Foi uma novela. E foi uma novela, tá? Então, a gente tem que trabalhar alguns em conjunto, né? A segurança, volto a dizer, no caso agora o sossego, a pré-ocupação. Aí nós vamos analisar, dentro da pré-ocupação, quem é que não está situado no local correto aqui, para que a gente possa encontrar o equilíbrio da situação. Mas e no caso do sino da matriz, que também também foi muito polêmico. A matriz está lá há muito tempo, né? Pois é, então. E aí envolve religiosidade, tem um monte de estigma em cima disso. Eu não sei, não é verdade? Eu cresci ali na frente da igreja, né? Então eu cresci ouvindo aquilo. Então eu escuto, me comove aquilo. Parece que nós tivemos aí um probleminha há algum tempo atrás aí. E pelo que ficou estabelecido, o sino continua tocando sim, sem afinal dúvida. de contas, traduz um simbolismo, certo? Mas reduzindo-se de certa maneira o seu volume, limitando o horário de toque, para que não possa... Para não acordar as pessoas. Tá vendo? Acabamos resumindo aqui, então, o equilíbrio, a busca do chegamos equilíbrio. A um consenso. Porque do contrário, nós vamos virar inimigo do vizinho. Não faz sentido. Nós temos que buscar pela boa vizinhança, pela harmonia. Lembrando que o outro tem conflitos tanto quanto eu. E eu tenho que aprender a tolerar o conflito do outro tanto quanto eu acho que cada vez mais a gente está vendo assim os vizinhos distantes. Para finalizar, porque nosso tempo já acabou. Mas assim, uma reflexão, não é? Antigamente, quando eu era criança, deve ser mais ou menos o teu tempo também, né? Que você deve ser mais ou menos malungo meu, né, Guerche?
Os vizinhos conversavam muito, tinham uma interação, ficavam na varanda, né? Isso meio que desapareceu, né? Exato. Agora e você que nem diminuía, conhece, às vezes diminuía você o conflito de nem conhece seus vizinhança, vizinhos. porque as pessoas são estranhas. Eu me lembro que, por exemplo, quando na minha casa fazia pão, levava para as duas vizinhas. E as Isso. vizinhas também, Devolviam, quando né, fazia algum negócio, devolvia a graça, né? Devolvia a tigela que foi mandada cheia com alguma coisa que também tinha feito, né? E não se fazia nada sem chamar o vizinho. Então, e isso reduziu o Hoje, problema de vizinhança entre as pessoas. A gente nem sabe, né, quem são os vizinhos. Entendeu? Você mal conhece então nós temos que pensar o seguinte: para uma boa convivência de vizinhança, nós temos que ter em mente a boa fé. A boa fé tem que estar estampada, certo? E a harmonia. A boa fé e a harmonia resultam na boa vizinhança. E não adianta você achar que por você estar com um poder absoluto na mão, que seja na condição de possuidor inquilino, que seja na condição de dono proprietário, que o seu poder é mais do que o do outro. Ambos têm que se enquadrar e encontrar uma regra de harmonia e equilíbrio para que aquela situação seja minimizada, porque resolvido não vai ser. E principalmente porque sempre a pessoa acha que ela tem muito bom senso e o outro não tem, né? Exatamente. O bom senso é uma coisa que parece que foi dividida entre todos os seres humanos. Cada um acha que tem uma grande porção de bom senso. Né? Então sempre a gente tem que chamar para a gente da seguinte maneira: e se fosse comigo, como eu estaria reagindo? É o respeito ao próximo. Exatamente. Né? Que resume toda essa nossa conversa de hoje. Eu te agradeço mais uma vez. Sempre que você vem aqui é divertido. Obrigado. Você sempre traz um esclarecimento para o nosso público. Obrigado. O Resenha Livre de hoje fica por aqui e eu espero você na próxima semana. Até lá!